Semana rubro-negra é um mar de confusão. Mal-estar geral no Flamengo com o caso Pedro. Pulgar é desfalque por 2 meses. Gerson vendido. E as especulações a respeito de quem vem ou quem sai também serão assunto neste vídeo, que tem o apoio da Bontec, manutenção hidráulica. Liga para o Oliveira no 999-254374 e ele terá a melhor solução para o seu condomínio. Assista o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal Office Fla. Sua opinião é importante. Quem é negociável no atual Flamengo? Dê sua opinião aqui nos comentários, meus amigos. A equipe se reapresentou neste sábado, 5 de julho, lá no CT Jorge Elal, para iniciar a preparação para o outro sábado, dia 12 de julho, do jogo contra o São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, o clube está sem o Pulgar, que teve que passar por uma cirurgia para o conserto do 5º metatarso, né? E deve ficar, no mínimo, 2 meses fora, né? É um desfalque importante dentro de campo. Gerson foi vendido. O Zenit da Rússia, de São Petersburgo, na Rússia, pagou os 25 milhões de euros à vista e Gerson é passado. Já são 2 desfalques no meio de campo, do que é considerado titular. Contra o Internacional, na Libertadores, o jogo do Maracanã, ainda não terá o Arrascaeta, que levou o 3º cartão amarelo. Isso dentro de campo, meus amigos, porque fora de campo, problema sério, os ânimos acirrados, o clima ruim, pesado, com o caso Pedro. Tanto o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, quanto o técnico Felipe Luiz, reprovam, todos no clube, exceto quem deu a informação ao jornalista colunista do UOL, Mauro César Pereira, que foi o vazamento da informação de que, caso recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, esse dirigente, o José Luiz Boto, o diretor de futebol, o Mauro César não revelou a fonte, mas o Renato Maurício Prado trouxe que a fonte é o José Luiz Boto, que venderia por 15 milhões. Ele não parece ser muito fã do Pedro, mas a torcida do Flamengo e a imprensa, de um modo geral especializado, considera o Pedro, e eu também considero o Pedro, o melhor centroavante da América do Sul. E você, negociaria o Pedro? Eu não negociaria hipótese alguma. Entretanto, vai lá saber o que se passa na mente desses dirigentes, principalmente os que só visam dinheiro. Essa notícia caiu como uma bomba na Gávea e também mostrou a insatisfação do Pedro e também de outros atletas que não têm tido uma performance boa, como o Michael, Cebolinha, de que tem poucos minutos, pouca minutagem, não entram muito em campo, parecem não se encaixar no esquema do técnico Felipe Luiz, e isso é um problemaço que o departamento de futebol, incluindo o próprio treinador, tem que administrar no momento, numa semana após a eliminação. E o pior, né? Vendo um rival da mesma cidade, o Fluminense, avançar e o Flamengo, com muito mais time e investimento, não ter um desempenho até bom dentro de campo, mas péssimo em termos de resultado, foi eliminado das oitavas de final. Para completar o clima ruim, este mesmo diretor, o português José Luiz Boto, tem a confiança do clube em xeque. O próprio presidente Luiz Eduardo Batista deu uma passada de pano, não citou nomes. Entretanto, é fato de que é muito contestado o trabalho dele nestes 7 meses de clube, mas o Boto quer trazer o Carrascal, colombiano Carrascal. Sinceramente, meus amigos,
para trazer o Carrascal, dá mais minutagem para o Wallace Ian e busca um dos rapazes da base. Enfim, o Flamengo tem uma base forte, vai disputar o Mundial novamente e esqueceu que existem jogadores da base que podem exatamente preencher lacunas no elenco desde que tenham confiança e seja feito um trabalho com esses jovens. Então o Boto quer trazer jogadores de qualidade duvidosa. Carrascal, uma dúvida completa. Ele é reserva do Rames Rodrigues. Enfim, se estivesse bem, não voltaria da Europa para voltar à América do Sul. Esse é um fato. E agora surgiu uma notícia dita e publicada pelo Globoesporte.com de que o Boto quer trazer o irlandês Michael Johnston. Meus amigos, isso é um delírio completo. Isso é um delírio completo. Não há a menor possibilidade do Flamengo trazer um irlandês. Essa época de especulações é muito complicada porque você não tem um anúncio oficial e você não tem acesso aos jogadores para que estes, jogadores, dirigentes, o acesso é um pouco restrito, você fica à mercê de disse-me-disse de acordo com o interesse do empresário A, empresário B, para citar esses nomes, e esse nome do Michael Johnston, um atacante, estapafúrdio completamente. Bom, meus amigos, esse é um panorama, um resumo da semana conturbada do Flamengo. Sigam o canal Office Fla no YouTube, no Instagram. Sigam o canal Office Esportes a respeito de esportes olímpicos. Em breve trarei um noticiário do Fla Basquete, que está em processo de renovação de contratos de mudanças, estão de férias. E também deixem seu joinha, seu like, inscrevam-se no canal Office Fla. E a respeito da Semana Rubro-Negra após a eliminação frente ao Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, é isso. Um forte abraço a todos, Mengão na veia!